Bem-vindos ao programa Autoria em Debate, um programa que discute direitos autorais, propriedade intelectual, inovação, tecnologia e indústria criativa. Eu sou a Larissa Alves, advogada, jornalista, e hoje eu estou aqui com a Verônica Aquino e com a Gisela Aquino, que não são irmãs. Se vocês puderem se apresentar. Obrigada, Larissa, pelo convite, uma satisfação estar aqui batendo esse papo sobre direitos autorais, que é um tema tão em pauta, né, no mundo contemporâneo. Eu sou advogada, mas devo dizer que o direito ele vem num segundo momento da minha jornada profissional. Eu atuei durante 15 anos como produtora cultural, lá em Salvador, sou baiana, hoje radicada aqui em São Paulo, e tive a oportunidade lá de trabalhar em escritórios bem estruturados, né, de produção cultural. E isso me levou para um contato muito estreito e diário com questões, aspectos legais do fazer cultural. Então, contratos artísticos, gestão de direitos autorais. Eu trabalhei num selo e numa editora. E, em outro momento, trabalhei até com Daniela Mercury na Páginas do Mar, né, que é que cuida do repertório autoral dela e de outros compositores também. E teve um determinado momento que eu entendi que eu tinha ali um repertório muito rico, muito prático, de todas as questões mesmo que permeiam, né, a produção artística e cultural. E em Salvador havia ali uma lacuna de escritórios dedicados ao direito do entretenimento, e eu voltei à faculdade para estudar direito. E já sabia exatamente o que eu queria e me sinto assim muito... O que me deu toda essa experiência, e também na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, onde eu fui diretora de fomento lá e cuidava das linhas de apoio a financiamento, né, à cultura. Então, isso me deu um conforto para entender as idiosincrasias das diversas linguagens artísticas. Sim, e as lacunas também, né, Isso. que necessárias. Gisela? Eu sou Gisele Tomás de Aquino e estou vindo do mundo da tecnologia para o mundo do entretenimento. Perfeito. Estamos aqui com Verônica. Eu também tenho essa primeira carreira minha, foi na produção executiva, foi primeiro no audiovisual, no cinema. Sou formada em jornalismo, né? Fiz um mestrado em produção audiovisual na Inglaterra e minha carreira, né, transitou entre o audiovisual, do audiovisual foi a arte e tecnologia, artes visuais, galeria, produções de artes visuais, e aí eu senti também essa lacuna, depois de um tempo, retomei a faculdade, estava entre, vou fazer um doutorado ou vou fazer o quê? E o direito surgiu na minha vida para realmente essa questão de preencher essas lacunas que na indústria cultural, eu acho que a gente precisa estar muito atento. É praticamente uma especialização antes da formação, né? Exatamente. Pela trajetória que você tem. E até curioso, interessante a gente falar aqui, né? Nós somos colegas, somos 3 advogadas, somos colegas, nos conhecemos na nossa pós-graduação de Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento e Fashion Law. Então, assim que nossos caminhos se cruzaram e que seja para sempre. Muito obrigada por vocês duas terem topado aqui esse bate-papo nesse primeiro programa do Autoria em Debate. E eu queria começar, né, propor uma discussão a partir de o que são, né, os direitos autorais. Aonde que a gente se enquadra aí, onde que os artistas, os criadores e os produtores, aonde que eles podem começar, o que eles precisam saber, o que eles não precisam saber. De repente a gente tem um histórico, né, do que são os direitos autorais. O direito de autor, esse conceito, ele começou a ser forjado lá no século XVIII, né? E vem como um dispositivo de proteção às criações do espírito humano. Então, é importante a gente conhecer essa definição e essa origem, na medida em que a gente aqui, em tempos de inteligência artificial, inclusive, né, a gente percebe que esse conceito traz luz e destaque ao espírito humano, né? Então, as obras
criações artísticas, intelectuais, científicas, são fruto do intelecto humano, da experiência humana. E o direito de autor, ele vem justamente conferir exclusividade ao autor no usufruto, disposição das suas obras. Então, é realmente uma proteção às criações. No Brasil, a gente tem uma consideração jurídica muito relevante na medida em que esse direito ele tem uma garantia constitucional e não só isso, ele está ali previsto no artigo 5º das garantias fundamentais, né, de todo cidadão. E até interessante falar, né, do artigo 5º, né, da Constituição Federal de 1988, que foi a Constituição que veio, para quem não é para não ser esse juridiquês, né, a Constituição Federal de 1998 foi uma Constituição 1988, perdão, foi uma Constituição que veio após a ditadura militar no Brasil, né? Então é uma Constituição prolixa, porém é uma Constituição cidadã, ela é muito humana. E o artigo 5º, que é um artigo importantíssimo, gigantesco, é praticamente um livro, é cláusula pétrea. E o que isso significa? Que ele não pode ser retirado da Constituição Federal. Então, é um artigo que é das garantias, né? E é um artigo bem cidadão. Perdão interromper. Bora. Bora é ótimo, né? Sim, bora, turma. E o que a Verônica estava falando aqui, né, dessas garantias, né, aqui no Brasil a gente tem a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, que é a nossa lei brasileira. A gente tem algumas outras leis também que dão suporte aí na autoria, que são tem a Lei da Propriedade Industrial, tem a Lei de Software também, que depois a gente vai desenvolver um pouquinho sobre isso nos próximos programas. Mas, historicamente, né, só para dar uma passada aqui, a gente tem a do copyright, que foi no século XVIII. Qual que foi? A do... Sim, essa foi, digamos, o marco legal, né? Que foi 1710, se não me engano, não 1710, ficou conhecido como Estatuto da Rainha Ana, é o Copyright Act. Na Inglaterra. Uhum. E a gente observa ali que ele surge como um direito de proteção à cópia, e não exatamente como uma proteção ao autor. Então, entendi. Significava ali que o Estado estava concedendo o benefício do monopólio para determinadas corporações fazerem a reprodução, né, de textos. Imagina que a gente está ali no pós-momento de possibilidade de reprodução técnica dos escritos, né? E foi o momento, né, ali, o século XVIII, né, que a gente tem um momento muito intenso de mudanças, né? Que depois tem também a Revolução Francesa e etc. Então, é muito importante. E a gente tem, depois disso, a gente tem a Convenção de Berna, né? Que foi uma convenção com vários países membros, que é de 1886. Então, em termos de... Quando a gente faz um contrato internacional, eu normalmente, às vezes, eu chego a citar algum artigo da Convenção de Berna em contratos internacionais. Bom... Legal, gente. Eu gostaria, assim, de saber, né, dentro do direito autoral que a gente tem aqui no Brasil, né, pensando do ponto do autor, de quem é o criador, um músico que criou uma música, uma obra, um escritor que criou um livro, um pintor que fez uma arte visual, até que ponto que os direitos dele estão garantidos, como é que funciona, o que tem importante nessa lei, assim, de direito? Eu sei que o direito é um direito que se divide, né, em direito moral, patrimonial. Eu queria saber um pouquinho mais disso. Você pode dizer? Eu queria fazer aqui pontuar algo que eu acho que é muito importante nisso tudo, que é no sentido da finalidade dessa lei, né? Porque, na verdade, assim... a lei do Copyright Act, que a Verônica citou, na verdade, ela vem no momento pós-Gutenberg, né? Que é um momento, assim, de criação de mercado de literatura, né? Então, assim, ela visa proteger as empresas que faziam, os editores, né? Que faziam os investimentos que eram altos para você fazer as cópias dos livros, tal. Então, tem um pouco essa origem, né? De proteção de investimento, e isso se mantém, seja... No copyright, que é uma forma de pensar o direito no viés do direito que a gente chama de common law, que pega Estados Unidos e
Inglaterra, Reino Unido e países, né, que fazem parte ali, que foram colonizados pela Inglaterra. Acho que a Austrália também entra, Austrália, né? sim, Nova Zelândia. Sistema anglo-saxão, né, em contraposição com o sistema francês de direito de autor. Que é o que a gente pega, né, o direito de autor. Sim, para o sistema continental, né, que pega a França, a Alemanha, Espanha, Itália, e que tem as mesmas origens, né? Então, na verdade, e que tem uma outra forma de raciocinar o direito autoral. Então, assim, eu acho que é importante ressaltar que tanto no caso do Copyright Act, quanto depois, a partir da Convenção de Berna, a ideia é você criar proteções, né, que garantam subsistência para os autores e para todos os envolvidos nos mercados culturais, né? Nos vários mercados culturais que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, né? Seja os nos primórdios, que você vai ter o literário, depois a música, pintura, fotografia e por aí vai, né? Sim, para garantir esse ecossistema, né? Para que não tenha ali a criação e, de repente, outras pessoas usufruírem disso. Exatamente. Para você conseguir garantir a subsistência, porque senão os artistas teriam de viver necessariamente de mecenas, né? De patrocinadores. Exato. E se isso pode ter funcionado no Renascimento, hoje já não é assim, né? Naquela época era tudo muito pontual. Hoje você tem um mercado que se pulverizado. E está muito pulverizado, né? Temos um mercado, mas que continua também prescindindo, né, de políticas públicas, de fomento. E nesse sentido, no Brasil, a gente tem, desde aí, final da década de 90, a Lei Rouanet, e nos estados também leis correspondentes, assim como em alguns estados uma política de fomento direto também, justamente para impulsionar a criação artística. Sim. E quando você traz essa pergunta, né, sobre na vida prática dos artistas, né, qual é o impacto? Acho que, primeiro, tem muita clareza de que o direito traz essa noção de exclusividade. Então, principalmente em tempos de internet, onde a gente faz o senso comum faz essa confusão entre domínio público, o que está na internet é de domínio público, o que está na internet está publicizado, mas não é de domínio público, né? Domínio público tem uma outra conceituação. Quando eu tenho em mente que o artista, o criador, ele tem a prerrogativa da exclusividade, significa que ele é o único que pode fazer uso, autorizar terceiros a usarem, enfim, dispor da sua obra economicamente. Sim. E o direito de autor, ele é um direito sui generis, né? Ele é único na sua concepção, no sentido de que ele tem uma dimensão patrimonial, que é de explorar comercialmente, de transacionar esse direito, e a gente tem o direito moral, que está muito ligado justamente à construção doutrinária francesa, pós, né, ali no momento, Revolução Francesa e tudo, de valorização dessa expressão humana, né? Da expressão do espírito, né? Como da expressão do espírito. Que então, é o crédito, né? Acreditar, isso. Né? Você fez uma música, essa autoria é da Verônica Aquino, e isso está intrínseco a obra, indissociável, né? Indissociável. Então, o direito moral, ele é um direito que, inclusive, não se pode renunciar. E inalienável. Inalienável. Né? Irrenunciável. Ninguém pode alterar uma obra que eu criei, imagina que eu escrevo um roteiro. Ninguém pode alterar esse roteiro sem pedir autorização. Eu tenho o direito de manter essa obra inédita. Então, tudo isso faz parte aí do universo, né? Do que a gente chama de direitos morais. Autor. Sim. Indo de acordo com... Eu queria retomar 2 pontos importantes que você citou aí na tua fala, que foi ótima, mas eu queria pontuar a questão da Lei Rouanet e do domínio público, porque são questões, né, às vezes clientes, etc., sempre me perguntam. Da Lei Rouanet, a Lei Rouanet é uma lei, né, que foi um desdobramento ali da Lei Sarney, então foi uma lei pós-redemocratização do Brasil, depois de um período muito de censura e de que a cultura era realmente muito
não era um bom momento para a cultura, né? E a Lei Rouanet, o que acontece com a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela autoriza a pessoa que aprovou o seu projeto pela Lei Rouanet, ela autoriza a captação. Então, o que muita gente, às vezes, vem me procurar, né? Eu tive o projeto aprovado na Lei Rouanet. Aonde que eu pego o dinheiro? Não é assim, gente. Para você aprovar um projeto na Lei Rouanet, tem várias questões. É uma lei totalmente válida, muito... tem que ser tudo muito rigorosa, muito de acordo com a lei. Cada rubrica que você coloca ali, você tem que comprovar mediante nota fiscal. Então, assim, não dá muita margem para sonegar imposto e etc. Que às vezes muita gente vem me citar, mas e o caso lá do artista Guilherme Tananã, né? O que aconteceu e tal. Sim, gente, todo caso tem exceção, né? Mas é muito difícil na Lei Rouanet acontecer essas coisas de sonegação e etc. A maior parte das vezes são projetos totalmente idôneos. E quando você aprova um projeto na Lei Rouanet, você é autorizado a captar. E daí é uma cultura que a gente tem que desenvolver na iniciativa privada de que você, sendo uma empresa de lucro real, você pode deduzir até 4% do seu imposto de renda e direcionar esses 4% para um projeto cultural. Então, não é fácil captar. Você aprovar um projeto na Lei Rouanet é relativamente burocrático, porque você tem que cumprir todos aqueles beabá que eles exigem. Mas é a parte fácil aprovar um projeto na Lei Rouanet. Agora, captar que são elas. Eu acho que precisa ficar bem claro que, assim, na verdade, você tem uma autorização para obter dinheiro de fonte privada, né? Que é um dinheiro que seria pago a título de imposto, né? Não é você ter uma autorização para que o governo te repasse o dinheiro de forma direta. Exatamente. É um outro mecanismo. É um mecanismo fomento. de renúncia fiscal do governo. O governo fala assim, tudo bem, eu vou receber 96% desse imposto que essa empresa, sei lá, digamos, Via Varejo. A Via Varejo vai pagar 96% e 4% vai para um projeto cultural. Então, é uma renúncia fiscal, não é um patrocínio direto, não é um dinheiro que vem do governo, do Ministério da Cultura e que já, olha, temos esse dinheiro aqui, estamos dando esse dinheiro para você. Não é nada disso. Sim. Não, é porque eu ia trocar de ponto, porque eu queria entrar na parte do domínio público, né? Sim. Eu queria fazer uma observação sobre a Rouanet. Tá. A Rouanet, ela surge até com um slogan, cultura é um bom negócio, sim, né? Uhum. Justamente transmitindo, assim, muito, muito ligada a uma perspectiva, assim, liberal de pensamento. E traz justamente a pretensão, que o tempo demonstrou que isso não se confirmou, de que as empresas se sentiriam atraídas, num primeiro momento, através da renúncia fiscal, para financiar projetos culturais, e num segundo momento, essa relação se tornaria mais orgânica e mais direta, né? Entre empresas e produtores culturais e artistas, o que não se deu. Um ponto importante que você mencionou é que esses projetos, sim, eles são executados de acordo com regras bastante rigorosas. O produtor ele precisa prestar contas desse projeto e em relação... É uma forma de realização onde o produtor precisa estar muito atento à formalização de todas as contratações. Então, na verdade, é uma política cultural. Tudo isso para concluir que se trata de uma política cultural que contempla determinados setores e determinados produtores localizados em regiões mais economicamente mais fortes no país. Sim. E contempla também um determinado tipo de produção que cai no gosto das empresas patrocinadoras. Então, com isso, só por aí a gente consegue perceber que é uma política, que é uma frente de uma política cultural, sim, mas que dá um suporte para determinados segmentos. E acho importante destacar também que todas as indústrias, a maioria das indústrias, conta com políticas
governamentais, né? Porque teve um momento que a Rouanet passou a ser, enfim, muito comentada, de uma forma muito pejorativa e claramente por pessoas que desconhecem o funcionamento do setor. Até nesse ponto que eu acho importante a gente sempre colocar isso, que a Lei Rouanet não é um patrocínio direto, ela é uma autorização para captação, né? Para realmente ter esse conhecimento público do que é, né? E é isso, a Rouanet é uma das... Acho que ela exige do produtor, ela exige uma certa estrutura, né? Na sua atuação. Por quê? Porque você precisa estar atento às notas fiscais, aos prazos, às prestações de contas, aos limites, ao tipo de patrocinador que você procura, para ver se ele tem alguma relação ali, né? Se tem algum benefício para o patrocinador. E vice-versa, né? Dá esse patrocínio para o produtor, exige do produtor também saber se relacionar com o advogado, com o contador, e por aí vai. Então, assim, é uma forma de produção que ela exige, de certa forma, uma infraestrutura mais, não só azeitada, mas um pouco mais complexa, né? Com certeza. Não é uma forma de patrocínio, não é uma forma de fomento fácil de viabilizar para pequenas produções ou para quem está iniciando, né? Exatamente. É bem complexa a gestão de um projeto incentivado pela Lei Rouanet. E até tem rubricas, né? Rúbrica ou rubrica, gente? Rúbrica. Tem rúbricas que são obrigatórias, que é o contador e o jurídico, que é a contabilidade e o jurídico, justamente por isso. Pilares, né? Da boa execução de um projeto cultural, sem dúvida. Porque a prestação de contas que você colocou é muito rígida na Lei Rouanet, né? Não tem como você, não, isso daqui é só um recibo. Não, você tem que ter uma nota fiscal com todo o descritivo ali, bonitinho do que foi e o pagamento e o depósito numa conta bancária exclusiva para esse projeto. E depois da prestação de contas, essa prestação está sujeita à auditoria, então você tem que guardar todo esse material, todas essas notas, tudo isso, até, salvo engano, são 5 anos, não sei se são 5 ou 10 anos, uma coisa assim. Então, vocês precisam de nós, advogadas. Porque na verdade, assim, né, acho que a maioria, não sei se o pessoal já ouviu falar disso, mas na medida em que você tem ali, né, o dinheiro público, que é considerado dinheiro público, você fez a aplicação, você tem que prestar contas, você vai mandar todo o material, toda a prestação de contas para o Tribunal de Contas, que vai avaliar e vai analisar. E se ele achar que não está adequado, ele vai pedir para você complementar, ele vai pedir explicação. Em último caso, ele vai pedir para você devolver o dinheiro. Exatamente. Então, assim, precisa de um cuidado na hora do manuseio desse dinheiro para você não... E acontece. O pedido maior, de devolução de dinheiro acontece, né? É uma coisa real. É uma coisa que pouco se fala, mas acontece. Então tem que ser tudo nos conformes. Transbordamos dos direitos autorais para políticas culturais. Exatamente. Vamos retomando aqui, né, o do domínio público, gente. O que significa o domínio público que a Verônica colocou, né? Se uma imagem está na internet, significa que eu possa usá-la, possa imprimir, possa divulgar, possa colocar como no meu livro? A resposta é não. Vamos lá, o domínio público, gente. Pois nenhum direito é absoluto, né? Sim. Então, o direito autoral, da mesma forma, ele é protegido, sim, durante toda a existência do autor, do criador, e por mais 70 anos contados a partir do ano subsequente à da sua morte. Sim. Então, é isso que caracteriza uma obra estar em domínio público. Aqui no Brasil, eu falei 70 anos, né? É o que diz a nossa legislação, e isso varia de país para país. Inclusive, na Convenção de Berna, né, que a gente usa assim como uma forma, um aditivo, né? De repente, tem coisas que num contrato internacional que a nossa legislação não contempla, mas que a Convenção de Berna contempla. Na Convenção de Berna, salvo engano, são 50 anos após o falecimento
do autor. Isso se a gente sabe quem é o autor, né? Porque se é uma autoria desconhecida, no Brasil é 70 anos após a divulgação, né? A obra feita. Então, assim, por exemplo, Van Gogh já está em domínio público, tem vários artistas aí, renascentistas, todos já estão em domínio público. Né? É interessante esse exemplo do Van Gogh, porque, sim, as obras dele estão em domínio público, mas imagina uma fotografia que alguém fez no museu retratando ali obras do Van Gogh. Sim. Então, esta fotografia, que eventualmente tenha sido publicada num livro, ou, enfim, outra publicação, ela não está em domínio público. Sim, ela tem um fotógrafo que está assinando ali aquela foto, né? Outra confusão, assim, muito recorrente, mesmo com produtores culturais, assim, já bastante experimentados, é a confusão entre direito de proteção à imagem e o direito de autor, Sim. Né? Então, na fotografia de retrato, né? Exatamente. Eu até convidei vamos ver se ela vem, mas uma fotógrafa excelente aqui de retratista, que é justamente para falar sobre isso, né? Essa confusão entre o direito autoral e o direito à imagem. O direito à imagem também, assim como o direito de autor, é um direito que está previsto, um direito constitucional ali no artigo 5º, então, cláusula pétrea, e todos nós temos proteção à imagem. É um bem muito, muito caro. É um direito personalíssimo, né? Direito personalíssimo. A minha imagem é minha e é isso, é irrenunciável e inegociável. Exatamente. Então, imagina, num exemplo de uma fotografia, sei lá, uma fotografia do Sebastião Salgado, retratando ali uma família de sem-teto. A gente tem ali, nessa fotografia, a gente tem ali os direitos de autor do Sebastião Salgado e cada pessoa ali retratada, para que ele possa expor publicamente essa fotografia e fazer uso comercial dela ou até mesmo institucional, ele precisa estar respaldado por uma autorização de uso da imagem assinada por cada uma dessas pessoas. É um termo termo ou autorização de uso de imagem, ou tanto faz? Eu uso o termo de autorização de uso de imagem, mas isso é irrelevante, né? É secundário, sim. É secundário, tá. E Gi, você tem alguma pontuação para? Eu acho que seria legal, aqui pegando carona no que a Verônica falou, lembrar da história das obras em logrador público, né? Sim. Que também tem muitos questionamentos e muita confusão sobre o que diz respeito a uma obra, que, por exemplo, um grafite lindo feito numa parede. O Beco do Batman, aqui em São Paulo, para quem está aqui, que é um lugar turístico, com emblemático, né? Emblemático, com grafites maravilhosos. E isso também gera confusão no que diz respeito ao domínio público, né? Porque está no logradouro público. Por estar no logradouro, que é público, né? Todo mundo parte do princípio que é público. E não, se eu fotografo um editorial de moda que tem atrás um grafite de algum artista ali no Beco do Batman, por exemplo, ou em algum outro lugar, eu tenho que dar créditos e preferencialmente eu preciso da autorização também, né? Lembrando que a autorização, na maioria das vezes, é remunerada, né? Porque é a partir desse mecanismo de autorização que você faz todo a circulação financeira, né? Porque é um ativo, né? A cultura é um ativo. Isso é bem legal, assim, eu gosto muito de repetir isso, assim, que o bem cultural, ele é um ativo patrimonial. A sua música é um ativo patrimonial. E esse conceito, a gente tem que introjetar, né? No sentido de, se é um ativo patrimonial, eu preciso cuidar bem dele, preciso fazer a gestão desses direitos autorais. Sim. E isso, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, né? Eu trabalho muito com a advocacia preventiva. Então, eu faço muitos contratos. No meu dia a dia, o meu grande fluxo de trabalho é contrato, consulta ou consultoria, justamente de produtores, artistas, criadores, para evitar uma problemática futura. Então,
Eu queria só entrar um pouquinho, mesmo que depois a gente vai ter outros programas falando especificamente sobre contratos, de algumas cláusulas que são importantes, assim, genericamente, para estar nos contratos entre produtores e artistas, entre artistas e locação. O que tem que estar ali identificado das obrigações, das garantias, respaldado ali na nossa lei. A gente chama de LDA, gente, Lei de Direitos Autorais, LDA. É uma pergunta muito Ampla. interessante, é ampla, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, eu gosto sempre de algo que até transborda a questão dos direitos autorais, que é contexto. Acho muito importante que os contratos tenham ali um pequeno preâmbulo para indicar qual é o ambiente daquela negociação, né? Trazer ali quais são as premissas, né, daquela aproximação. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Nessa relação entre um artista e uma produtora, acho que uma coisa que precisa uma informação de contexto, né? Se trata de uma obra sob encomenda, a produtora ela quer contratar o artista para produzir algo muito específico para determinado projeto? Normalmente, sim. Então, se tratando ali de uma obra sob encomenda, o que as partes precisam cuidar ali? Para que o escopo da licença ou da cessão, a gente pode até fazer essa diferenciação, né? O que é licença e a cessão, mas se trata de uma licença, é uma autorização temporária, uma autorização um pouco mais precária em relação à cessão, que é uma transferência de titularidade, ou seja... A licença seria assim, por exemplo, eu enquanto produtora, contrato uma artista para fazer uma intervenção no festival que vai ter ali no Rock in Rio. Então, eu vou ceder meus direitos para... Eu vou licenciar meus direitos somente para esse Rock in Rio, é isso? O artista vai fazer exatamente o quê? Quando Ele você fala intervenção, uma instalação. Ao vivo. Ao vivo. Vai fazer uma instalação ao vivo. Bom exemplo. Nesse caso, a gente tem, obviamente, ali de cara o uso da imagem dele, sim, performando, né? Então, a autorização do uso da imagem dele, sim, combinada com o direito conexo ao de autor, que é um conceito que a gente não trouxe aqui também, que é importante, sim, né? Mas toda vez que alguém interpreta uma obra artística, fazendo uma execução musical, ou seja, tocando um instrumento de uma partitura, a partir de uma partitura, de uma melodia, ou se você interpreta uma canção, o ator, a atriz atuando ali em cima de um texto, todas essas pessoas, elas estão dando uma contribuição decisiva para a difusão daquela obra original, né? Sim. Então, ao longo do tempo, direito nenhum é dado, direito é conquistado. Sim. Então, primeiro surgiu o direito de autor e, num segundo momento, o direito conexo ao de autor, que é o reconhecimento da contribuição estética dessas pessoas que estão envolvidas, né? E o reconhecimento de que o trabalho delas é decisivo e, portanto, se formulou esse conceito, né, do direito conexo, sim, ao de autor. Então, nesse caso, a gente tem ali o direito conexo ao de autor, porque ele está ali performando, e o resultado do trabalho dele, ao final, sei lá, vai ter um grafite, uma instalação, não sei exatamente do que se trata, mas tem uma obra visual ali, né, pelo que eu entendi. Então, está sendo feita ali a licença, pode ser uma licença ou pode ser uma cessão. Aí depende da negociação das partes e provavelmente, se for um festival, um evento que está sendo transmitido ao vivo e que vai ficar disponível em plataformas de streaming, então aí a gente já tem uma outra gama de direitos envolvidos também que precisam estar muito detalhados no contrato, porque uma coisa muito importante é ter em mente que cada modalidade de uso da obra, ela é precificada e ela precisa estar devidamente detalhada, sob pena de ela não ser reconhecida. A interpretação de um contrato, ela vai sempre ser restritiva do ponto de vista do autor ou do titular do direito. Sim, por exemplo, num contrato, né? Eu estou recentemente fazendo um contrato uma contratação de uma escritora para escrever um livro.
E aí, no contrato tá, olha, o meio é livro. Então, é livro e e-book, né? Digital e físico. Porém, se houver desdobramentos para outros meios, né? Uma obra audiovisual que é baseado no livro, é para ser reformulado um outro contrato ou um aditivo contratual com outra remuneração em cima daquilo ali. Perfeito. Né? Então, cada contrato é isso, tem a sua especificidade. E aí eu quero acrescentar, assim, do ponto de vista das utilizações, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aqui. Ao lado disso, um contrato ele, de licença ou de cessão, ele precisa ser claro em relação a qual é o território, porque se o território não estiver especificado, a interpretação vai ser restritiva relacionada ao território ali onde foi celebrado o contrato. E em relação a tempo, temporal, a duração e também as mídias, né? Como você citou aí no exemplo do livro, ali é uma licença para publicação impressa e publicação eletrônica. Sim. Por exemplo, se você fosse CD, né? Se você fosse permitir que esse livro fosse disponibilizado para um público, por exemplo, adolescente, numa dessas bibliotecas virtuais, em streaming, você precisaria fazer isso constar especificamente. Em contrato. Ou em um contrato específico, né? Na negociação com a editora, ou num contrato mais amplo do qual ele faria parte. Mas é importante deixar claro que para cada modalidade, para cada extensão, para cada território, tudo isso influi no preço, né? Na negociação de valores. Então, isso tem que estar claro, né? Sim. Porque é a maneira de você assegurar que quem está produzindo continue a produzir, né? Sim. E eu queria, agora, né, nessa reta final, que a gente já está aqui finalizando o programa, trazer um pensamento nosso, assim, eu do ponto de vista da advocacia, voltada, né, para a indústria criativa, para os criadores, para os artistas e para os produtores, de trazer uma reflexão da gente tentar tirar esse, que a gente chama desse juridiquês, né, para os contratos serem mais claros, com uma linguagem mais acessível e que a gente possa explicar para os nossos clientes artistas, assim, cada cláusula, sabe, que tudo esteja contemplado no contrato, porque eu vejo muitas vezes, assim, artistas, quando você manda o contrato, eles nem leem o contrato porque eles acham, eu não entendo nada disso, né? E aí fica um ponto para chamar a atenção de... Não, os artistas precisam, sabe? Os criadores precisam se familiarizar, do meu ponto de vista, com essa lei de direitos autorais, com os direitos dele, para eles poderem ter certeza que seus direitos estão sendo seguros, que ele tá recebendo o justo por aquilo. Gostaria de citar aqui bem rapidamente também, né, na parte de artes visuais, que é o direito de sequência, que já trabalhei bastante com galerias e com artistas e com exposições que vendiam obra de arte. E na parte de artes visuais, quando se revende uma obra de um artista, tem definido por lei que esse artista tem direito de, no mínimo, 5% sobre o lucro daquela obra. Então, por isso que eu acho que é válido esse conhecimento, sabe? Eu procurar saber, eu sempre tô com um projeto, tô fazendo um trabalho assim, isso para artistas, tá, gente? E criadores. Faça uma consulta com um advogado, porque você pode abrir seu caminho e fazer as coisas legalmente mais estruturadas. Até com questão também de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, de estar tudo no conforme. Gente, alguma reflexão? Deixa eu só complementar uma coisinha. Acho que nesse sentido, o comentário que a Verônica fez da contextualização do contrato é super importante, porque ela também vai ajudar o artista a entender, na hora que ele for ler o contrato, não só os advogados e as outras pessoas que forem manusear esses documentos vão entender como é que foi feita a negociação. Isso ajuda o artista também. Sim.
É um desafio enorme trazer essa maior organicidade ao contrato, na medida em que a gente tem uma matéria também extremamente complexa, específica, e muitas vezes é difícil fugir de uma terminologia que realmente confira proteção àquela relação. Mas eu me sinto sempre muito convidada a ter esse papel, assim, até pedagógico, junto aos meus clientes, e de traduzir determinados conceitos. Acho isso fundamental. Menos juridiquês, mais humanês, mas sempre com segurança jurídica. Sempre com segurança jurídica. E eu acho que, assim, essa aproximação é importantíssima, sabe? Uma vez que você fez o contrato está ali, tirou todas as dúvidas, faz um call, faz uma reunião, meia horinha, que é ler o contrato de cima a baixo com o seu cliente para ele entender tudo. Bom, gente, eu agradeço, Verônica, muito obrigada. Gisela, muito obrigada. Foi um prazer. Estaremos aqui mais vezes juntas. E é isso, gente. O Autoria em Debate, que busca trazer esse direito autoral e essa propriedade intelectual, de clarificar para vocês, artistas, criadores, produtores, e trazer esse direito mais acessível para todos. Obrigada.